Martelo batido, Flamengo não vai exercer a opção de compra e zagueiro deixará o clube em dezembro. Após empate, Renato Gaúcho junta os cacos para montar o melhor time para a primeira decisão de quarta-feira, semifinal da Copa do Brasil, fora de casa em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Time tem o primeiro desfalque para o clássico de sábado contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Vem comigo, Raflamelo 81, segue a gente nas redes sociais, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E ontem, após o empate, foi até difícil de dormir, rapaz, porque a gente estava naquele clima, né? O Atlético Mineiro tinha tropeçado, perdeu por 2-1 de virada para o Atlético Goianiense, mas ontem eu cheguei em casa e comecei a ver os programas, né, de esporte e os comentaristas de arbitragem. Foi a decisão unânime. Todos os comentaristas de arbitragem disseram que o Flamengo foi muito prejudicado, tanto no gol legal do Michael e também do pênalti não marcado do Vitinho, a cotovelada dentro da área. Se fosse fora da área, seria falta, o árbitro expulsaria o jogador do Cuiabá, mas enfim, eu acho que o Flamengo deveria trabalhar para que isso não ocorra nos próximos jogos, porque a pressão do lado de lá está enorme. O Atlético Mineiro, todos os dias, de alguma forma, ou nas redes sociais, ou dentro do clube, ou até para a CBF, faz uma pressão e isso pode até influenciar nos próximos jogos. É isso que a gente não quer. Nas últimas 5 rodadas, o Atlético Mineiro tropeçou. Nas últimas 5 rodadas que o Atlético Mineiro tropeçou, o Flamengo tropeçou em 4. E aí é difícil chegar, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de seriedade, pé no chão e ir com tudo em busca desse título aí do Campeonato Brasileiro. Ontem o torcedor ficou chateado, a gente também entende que um clube que faz um orçamento de quase 1 bilhão, contrata os melhores jogadores, não pode terminar uma partida com o Gustavo Henrique no ataque e o Vitor Gabriel, que passou pela 3ª divisão de Portugal no ataque rubro-negro. E aí o Flamengo com muitas peças, a gente não consegue entender. O Felipe Luiz é o primeiro desfalque para o jogo contra o Fluminense. Isso porque ele recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Está fora do jogo de sábado contra o Fluminense. O Flamengo vai para Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, retorna ao Rio de Janeiro logo após o jogo e aí no sábado já entra em campo contra o Fluminense. Não dá nem tempo de respirar, não dá nem tempo de descansar, é uma decisão atrás da outra. E o Felipe Luiz está fora desse jogo. Ontem até enviaram uma pergunta na coletiva para o técnico Renato Gaúcho, agora não me recordo qual foi o jornalista, qual foi o canal, perguntaram por que o Ramon não tem chance na lateral esquerda. E aí o Renato Gaúcho cresceu em cima dessa pergunta, falando que o Felipe Luiz hoje é o melhor lateral esquerdo do país. Eu acho que a pergunta foi mal formulada, a pergunta tinha que ser nesse sentido. Renato, no próximo jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz será desfalque. Por que não utilizar o Ramon? Por que a insistência no René? E aí, eu acho que deveria ser formalizada dessa forma aí a pergunta. E aí o Renato Gaúcho cresceu porque não tinha outra resposta a não ser elogiar o Felipe Luiz. Mas quando a gente não tem o Felipe Luiz, existe uma insistência do técnico no René. É impressionante. A torcida quer ver aí o Ramon, né, assim como o Mateuzinho, está muito bem na lateral direita, quando o Isla está servindo a seleção ou desfalca o clube de alguma forma. Eu queria muito também ver o Ramon na lateral esquerda, que na base o Ramon arrebenta e é pouco utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. Para 2022, o Flamengo já começa a reformular o elenco e vê algumas peças que o contrato está encerrando. Por exemplo, Bruno Viana, o zagueiro. O Flamengo está muito perto de bater o martelo sobre essa questão. Zagueiro que veio por empréstimo do Braga. O Flamengo tinha até a opção de exercer já a opção de compra dele. 7 milhões de euros no meio do ano. O Flamengo não quis. E agora, em dezembro, período que acaba o contrato do Bruno Viana, se o Flamengo quiser comprá-lo, terá que depositar 8 milhões de euros. Ou seja, aumentou 1 milhão de euros do que aqueles 7 que o Flamengo poderia exercer no meio do ano. 8 milhões de euros, daí 50 milhões de reais. Conversei com algumas pessoas ligadas ao departamento de futebol, que eles não vão revelar isso agora, até porque a temporada está em andamento,
mas é muito difícil que Bruno Viana continue na equipe. Um zagueiro muito pouco utilizado, terceira ou quarta opção da zaga, e a tendência é que Bruno Viana deixe o clube em dezembro, e o Flamengo, que já começa a olhar o mercado, inclusive já houve um primeiro contato com o Samir, né, zagueiro da Udinese, que começou a carreira no Clube de Regatas do Flamengo, e o Flamengo já fez aí um primeiro contato com o Samir. De repente, pode acontecer uma troca, o Flamengo encerra o contrato do Bruno Viana, que vai realmente encerrar em dezembro, ele retorna para o Braga, de Portugal, do técnico Carlos Carvalhal, e aí o Flamengo abriria uma posição, abriria uma vaga para zagueiro, e a tendência é que seja o Samir, mas o Flamengo está buscando aí no mercado vários atletas dessa posição. Você quer ir para a final da Libertadores em Montevidéu, no Uruguai, dia 27 de novembro? Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Estádio Centenário. O estádio está sendo reformado e a Outsider Tours te leva. Você clica aqui no primeiro comentário fixado, entra em contato com eles, fala que viu aqui pelo Rafa Flamengo, tem vários pacotes, tem pacote de voos bate e volta, né? Se você quiser só o voo, você sai daqui no dia 26, retorna no dia 28, e se você quiser hotel, hospedagem, translado, tem lá também outro tipo de pacote, são os melhores preços do mercado. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você não perder essa oportunidade. O Renato Gaúcho na coletiva ontem falou sobre muitas coisas, inclusive detonou a arbitragem, o VAR, e o Renato falou aqui no canal Rafa Flamengo. Vamos ouvir o treinador do Mengão. Bom, aí fica difícil, né? Porque eu venho falando há muito tempo que eu venho falando que o VAR, ele apita os jogos. Não é no jogo de hoje, é qualquer jogo. Eu dou exemplo sempre, eu converso com os árbitros. O lance duvidoso dentro da área não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava vendo agora no vestiário o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, né, porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato está falando da arbitragem. Então eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem. Os especialistas da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é um lance fora da área, no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos, uma cotovelada dessa, por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se ele der uma cotovelada dessa, ele tem que ser expulso. Aí eu pergunto, por que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Porque essa é a pergunta. Eu quero que os especialistas me dizem se é falta ou não isso aí. Dentro da área. Então, dentro da área é pênalti. Se é no meio de campo, é expulsão. Quer dizer, então, porque foi dentro da área, eu não vou dar o pênalti. Eu não vou chamar o árbitro. Ah, não foi pênalti. Eu estou cansado de bater nessa tese de que o VAR apita o jogo. Eu não quero saber quem estava no VAR, não me interessa quem está no VAR. O objetivo do VAR no lance desse é chamar o árbitro do jogo. Olha só, tem esse lance aqui, ó. Ponto. Deixa o árbitro do jogo decidir se é pênalti, se não é. O árbitro do jogo falou que o braço foi involuntário. Involuntário? Uma cotovelada é involuntária? Pode até ter sido sem querer, mas sem querer é falta. Aí eu pergunto, não, empataram, o Renato está chorando. Não estou chorando, não. É para o bem do futebol. É para o bem do futebol. O VAR tem que parar de apitar o jogo. O VAR tem que chamar o árbitro do jogo para ver, ele vai decidir se é pênalti ou não. Não tem essa de protocolo. Então não precisa árbitro do jogo. O VAR faz tudo. Por que não chama o árbitro para decidir numa hora dessa? Você conversa com os árbitros dentro do campo, eles falam assim para os jogadores, quem manda no jogo sou eu, a autoridade sou eu. E eu concordo. Já que você é a autoridade que manda no jogo, vai lá no VAR decidir se é pênalti ou não é. Ponto. Então eu gostaria de mostrar aí na televisão e os especialistas falassem desse lance aí. Eu gostaria de ouvir da parte deles, para mim, ninguém vai me enganar porque eu não quero de paraquedas no futebol. Para mim é pênalti legítimo. Se fosse na minha área também seria pênalti legítimo para o adversário. Então eu gostaria que os especialistas falassem se foi pênalti ou não. E gostaria, que eu falo, de escutar o árbitro do VAR. O que ele achou desse lance? E o árbitro do jogo, para comentar também. Que uma falta dessa, por muito menos, eu já vi vários, assisto vários jogos, eu já vi expulsões. Não importa em que parte do campo. Se é no meio de campo, fora da área, é falta, é expulsão. Dentro da área é pênalti. Não tem essa de sem querer. Sem querer no futebol é falta. A maioria das faltas é sem querer. E por isso são faltas também. Mas, eu volto a repetir, deixa os especialistas comentarem esse lance aí.
Vamos ver, eu gostaria de ouvir se tem alguém que seja contra a penalidade e a expulsão do jogador. Só isso. Aí eu gostaria de ver essa pessoa comentando. Se entende futebol, vai falar que foi pênalti, sem dúvida alguma. Se não entende, deixa pra lá. Aí você acompanhou o Renato Gaúcho falando sobre a arbitragem. O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem no jogo de ontem, mas não dá para ficar em cima somente da arbitragem. Tem que jogar bola, tem que fazer o dever de casa, vencer os jogos, principalmente no Maracanã e também fora, se quiser ser campeão brasileiro. O próximo jogo do Atlético Mineiro será contra o mesmo Cuiabá, que empatou com o Flamengo no Maracanã. Vamos ver se o Cuiabá também vai arrancar pontos do Atlético fora de casa, já que o jogo vai acontecer no Mineirão, enquanto o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!